Queridos irmãos, abra a sua Bíblia, juntamente comigo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 1, versículo de número 14 em diante. Podem ficar assentados mesmo, por gentileza, e depois, se possível, não feche a sua Bíblia, mas mantenha aberta, porque nós vamos olhar alguns textos no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, verso 14 do capítulo 1, diz: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No mesmo instante, deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e ele os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Amém? Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Submetemo-nos à tua palavra e ao teu Espírito Santo. Fale conosco, queremos ser instruídos nesse momento. Que a tua palavra edifique a nossa vida, é o que nós te pedimos, por Jesus Cristo, também te agradecemos. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nessa palavra sobre a liderança de Jesus. A liderança de Jesus como modelo para nós pensarmos a nossa liderança. O lugar do qual nós falaremos e meditaremos é o Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos foi escolhido? Dentre os 4 evangelhos, o Evangelho de Marcos é o mais simples, tem uma linguagem mais direta e mostra de maneira muito clara as etapas da formação dos discípulos. O Evangelho de Marcos é a maior prova da necessidade de se fazer novos líderes. O Evangelho de Marcos também é a prova de que um líder que não faz líderes é alguém sem história. No antigo Israel, acreditava-se que a história de um homem e uma mulher morre quando não tem filhos, mas permanecia viva através da sua descendência. Um líder que deixa sua marca na vida de outras pessoas, terá a sua história contada através daquelas pessoas que influenciou. Esse evangelho é a maior demonstração de que até mesmo um jovem imaturo e apavorado, se tiver um líder influente ao seu lado, poderá se desenvolver e se tornar também um líder. Inclusive o escritor do primeiro evangelho sobre Jesus, o Evangelho de Marcos. Portanto, quero dizer que um líder ou líderes têm a responsabilidade de fazer novos líderes.
João Marcos, autor do primeiro evangelho a respeito de Jesus, não começou a sua jornada sendo líder. Ele é como um autor que depois de concluir a sua obra de arte, deixou a sua assinatura ou iniciais no final do quadro, bem no cantinho dele. No final do evangelho de Marcos, a Bíblia conta uma história de um jovem que teria fugido praticamente nu, e acredita-se que esse jovem seja o próprio João Marcos. Isso está no capítulo 14, versos 50 e 51. A ceia, a última ceia, estava sendo celebrada na casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. E aí, depois os discípulos, já tarde na noite, junto com Jesus, foram para o Getsemane, e ali ficou o João Marcos, provavelmente dormindo. Os soldados vieram atrás de Jesus, e vieram para encontrá-lo na casa onde ele estava realizando a ceia. Jesus já tinha saído para o jardim do Getsemane, e é provavelmente nessa ocasião em que os soldados chegam batendo na porta, e ele corre com aquilo que ele tem por cima, com apenas um lençol. Mas esse mesmo jovem que deixa a sua marca nesse evangelho, a primeira coisa que ele diz de si mesmo sobre o início do seu ministério é que ele fugiu nu. A segunda coisa que sabemos sobre esse jovem na Bíblia é que quando Barnabé e Saulo foram para a primeira viagem missionária, levaram João Marcos. João Marcos, no sinal da primeira dificuldade, abandonou Paulo, abandonou Barnabé e voltou. Mais uma vez, o que se diz sobre esse jovem na Bíblia é que ele foge diante das dificuldades. Sim, mas é grato observarmos, é lindo observarmos que a posição e a presença de um líder na vida de um outro líder iniciante pode fazer a diferença, porque Barnabé insistiu com João Marcos. Ele era um líder que acreditava ser possível transformar pessoas, e pela soberania de Deus, o fato de Barnabé adotar João Marcos e dizer: esse menino vai ser um líder, eu acredito que ele pode ser transformado de fujão em líder. E aí Barnabé começa a orientá-lo. Ele, por soberania divina, fica associado a Barnabé, também associado à igreja de Jerusalém, associado a Pedro. Tempos depois, Pedro é levado ou vai à cidade de Roma, e Pedro então leva João Marcos junto consigo. João Marcos vai ser auxiliar de Pedro, e nós sabemos disso por algumas cartas. Agora, o que nós sabemos é que quando Pedro morreu na década de 60, bem como também o próprio apóstolo Paulo, aquele jovem que já tinha fugido algumas vezes, ele não fugiu, mas ele permaneceu na igreja, porque tempos depois ele havia aprendido a ser um líder, andando ao lado de um grande líder. Portanto, essa é a primeira lição. Para se tornar um líder, não aprendemos a liderança apenas com manuais, não aprendemos liderança apenas com cursos, mas liderança se aprende na jornada, e um grande líder é aquele que anda ao lado de outros líderes. Porque sabemos de Pedro, porque temos o evangelho de Marcos, porque Pedro também em determinado momento voltou atrás, negou Jesus. Mas como Pedro foi transformado pela insistência de Jesus, Pedro também agora vai transformar João Marcos com a insistência dele. O que ele recebeu de Jesus, ele passa para João Marcos, e assim vai sendo construída uma geração de líderes que são auxiliados por seus predecessores. Mas como é
que a gente pode pensar liderança. A liderança, nós não aprendemos sobre liderança com modelos prontos. Eu quero ressaltar isso, que liderança é uma jornada a ser percorrida. Embora muitas pessoas acreditem ser suficiente participar de um treinamento de um final de semana para se tornarem líderes, a bem da verdade é que Jesus, ele realiza a formação dos seus líderes ao longo de 3 longos anos. Líder não nasce pronto. Líder não se forma num final de semana. Para ser líder é preciso caminhar, é uma jornada, não existe uma cartilha, não existem princípios, ou melhor, não existem passo a passo, mas existe um jeito de caminhar e princípios que devem nortear a nossa jornada. Portanto, olhando para o Evangelho de Marcos, eu quero apresentar esses princípios e esse jeito de Jesus liderar e de transformar essas pessoas. Eu quero comparar o Evangelho de Marcos e a caminhada de Jesus como uma jornada. A avenida que Jesus percorre na liderança é uma avenida que possui 3 faixas. A divisão é muito clara. Então, olhe para cá para a gente entender. Essas faixas, elas são apenas pedagógicas para entendermos. O Evangelho de Marcos começa do capítulo 1 e vai até o capítulo... Me ajuda, o Evangelho de Marcos começa do capítulo 1 e vai até o capítulo 16. Ao longo do Evangelho de Marcos, existem 3 faixas paralelas. A primeira faixa fala sobre a revelação da identidade de Jesus. À medida que Jesus vai revelando a sua identidade, no Evangelho de Marcos, ele vai transformando a identidade dos seus liderados. Ou seja, no Evangelho de Marcos, existem mais de 7 expressões no começo do Evangelho, do próprio Jesus dizendo: não fale sobre isso, não fale sobre aquilo, não fale o que eu fiz com você. Por quê? Porque Jesus não quer que a pessoa despreparada comece a falar sobre ele. Ele está revelando a sua identidade aos poucos, até chegar o final do Evangelho de Marcos, em que o centurião vai olhar para ele e vai dizer: esse é o Filho de Deus. Então, uma das faixas do Evangelho de Marcos, repita comigo, é a identidade de Jesus. Revela a sua identidade para transformar a identidade dos seus liderados. A segunda grande faixa no Evangelho de Marcos é o progresso dos... Então a primeira jornada, a primeira faixa é a faixa de qual personagem? A segunda grande faixa que nós podemos percorrer no Evangelho de Marcos é ver o progresso dos discípulos do começo ao fim. E a terceira grande faixa no Evangelho de Marcos que podemos percorrer e entender é a faixa dos inimigos. Por quê? Porque desde o início do Evangelho, pastor Daniel, já existe perseguição. Só que essa perseguição, ela vai sendo apresentada e sendo consolidada até o ponto em que ela se torna maior no final do Evangelho de Marcos. Agora, todo o Evangelho de Marcos pode ser dividido em 4 estações da liderança de Jesus, para as quais nós queremos atentar nesse momento. A primeira estação, pode passar, a primeira estação do ministério de Jesus no Evangelho de Marcos vai do capítulo 1 ao capítulo... Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma coisa que anima o professor. Você sabe por quê que professor dá ponto para aluno quando participa da aula? É porque a participação é um feed, e a participação também é o quê? É um método através do qual você grava mais. Quando a gente sabe que você está entendendo através do feedback, a gente não repete tanto. Então eu quero convidar você, me ajuda, tá bom? Vamos lá. O Evangelho de Marcos tem quantos capítulos? Mas ele pode ser dividido em 4 etapas. A primeira etapa
é a etapa que vai do capítulo 1 ao capítulo 8, fala da formação dos discípulos. A segunda etapa é a etapa que vai do capítulo 8 ao 10, fala da capacitação dos discípulos. A terceira etapa é do capítulo 11 ao capítulo 15, que fala da provação dos discípulos na cidade de Jerusalém, quando Jesus está na sua última semana. Mas a última etapa de formação dos discípulos é a etapa da missão, quando os discípulos são agora enviados. Então repete comigo, por gentileza, apenas o nome das etapas: formação, capacitação, provação e missão. Veja, nós vamos apresentar as duas primeiras etapas. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 8, nós temos então essa primeira etapa. Cada etapa, a etapa da formação, ela se divide em quantas etapas? A primeira etapa se divide em quantas etapas? 3. E a segunda etapa, nós teremos 3 grandes lições. Então o Evangelho de Marcos é muito didático e ele é muito claro nessa estrutura. A primeira etapa, Jesus está formando o grupo dos discípulos, e essa formação, ela se dá em 3 etapas. Se não, veja comigo na sua Bíblia, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 16 e versículo 17. A primeira etapa da formação do grupo dos discípulos, Jesus chama os primeiros discípulos. Depois vá para o capítulo de número 3, versículo de número 14 e versículo de número 15. Depois de um tempo, Jesus forma o grupo dos 12 discípulos. Agora vá ainda comigo para o capítulo de número 6, versículo de número 7. O terceiro momento, Jesus chama os 12 que ele havia convocado para estar junto com ele, vendo, assistindo, para a partir de agora eles serem enviados. Eles recebem uma tarefa. Então a primeira etapa se divide nesses 3 passos, e eu quero compartilhá-las com você. Em primeiro, volte agora comigo para Marcos capítulo de número 1 e versículo de número 14, versículo de número 15, e eu quero compartilhar com você primeiramente alguns aspectos. Jesus vai começar o seu ministério, e Jesus não começa o seu ministério apresentando fórmulas como uma receita de bolo, mas ele começa apresentando a sua visão. Marcos capítulo de número 1, se você está com a sua Bíblia aberta, versículo de número 14 e versículo de número 15. O Evangelho de Marcos diz no verso 15: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Creiam ou arrependam-se e creiam no Evangelho. O Evangelho de Marcos, ele é capaz de resumir todo o ministério nessa única expressão. Todo o ministério de Jesus pode ser resumido nessa expressão: reino de Deus. E é sobre isso que eu quero que você compreenda. No Antigo Testamento, o reino de Deus se deu através de eventos históricos. O reino de Deus se dá através das suas palavras e das suas ações. Se alguém quiser conhecer o governo de alguém, basta olhar para as suas palavras e para as suas ações. Se alguém quiser conhecer o ministério de um líder, basta olhar para as suas palavras e para as suas ações. Se alguém quiser conhecer o relacionamento de um pastor com a sua família, basta olhar para as suas palavras e para as suas ações. Ou seja, o reino de Deus no Antigo Testamento era conhecido pelas suas palavras e pelas suas ações. Mas agora o reino de Deus não é mais mediado por outras pessoas, como foi falado ontem pelo pastor Hernandes Dias Lopes. O reino de Deus se adensou, porque o próprio Deus se encarnou em Jesus, e agora o rei do universo estava na terra. Logo, se alguém quisesse aprender como Deus governa, como Deus lidera, bastava olhar
para Jesus. Se quisermos aprender a forma mais adequada de liderar, basta olhar para Jesus. Se quisermos ver como um líder deve agir, basta olhar para Jesus. Se quisermos ver como um líder deve fazer outros líderes, basta olhar para Jesus. Se quisermos ver como um líder deve se comportar na fala, basta olhar para Jesus. Se quisermos ver como um líder bem-sucedido nas suas decisões e ações, basta olhar para Jesus. Então Jesus é a encarnação dessa liderança de Deus, e Jesus veio e trouxe de forma muito clara uma visão. Repita comigo só essa palavra: visão. Jesus tinha uma visão. Quando eu decidi pesquisar no meu doutorado, eu queria pesquisar algo relevante na Bíblia. E quando eu me voltei para reler os evangelhos, eu descobri e percebi que Jesus não pregou duas mensagens. Ou melhor, que Jesus não pregou sobre 3 temas, nem sobre 4 temas, nem sobre 5 temas. Todo o ministério de Jesus, todas as parábolas de Jesus, todo o ensinamento de Jesus, poderia e pode muito bem ser resumido em um único tema: reino de Deus. Jesus não ensinou sobre outra coisa a não ser sobre reino de Deus. Por isso o Evangelho de Marcos diz que Jesus tem uma visão muito clara. A visão de Jesus é falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus chegou, o reino de Deus está próximo, Deus está perto de você, Deus se adensou, Deus chegou, Deus está aqui perto, Deus não está longe. Já disseram que Deus no passado tirou os nossos pais do Egito, mas Deus está perto de novo, o reino de Deus está próximo. Jesus tinha uma única visão. Jesus tinha uma única visão. A visão de Jesus relacionava-se ao reino de Deus. E aqui tem algo muito importante para a gente pensar sobre a liderança. Primeira tarefa de um líder no seu ministério, na sua caminhada, é que um líder precisa ter uma visão. Essa visão precisa estar clara, a ponto de ser possível ser anunciada numa frase resumida: o reino de Deus chegou. Em todos os eventos que nós temos na nossa convenção, os bispos, eles falam e pregam sobre o mesmo texto. Porque eles têm uma visão. E aqui tem uma coisa interessante. Jesus falava, repetia, anunciava com outras palavras, mas ele sempre voltava ao mesmo tema. O reino de Deus chegou, o tempo se esgotou, o reino se aproximou, arrependam-se e creiam nas boas novas. O líder precisa saber qual é a sua visão, mas ele também precisa proclamar a sua visão. Quando eu lembro da palavra que o Senhor deu a Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz assim: então o Senhor me respondeu, escreva a visão em tábuas, escreva a visão em, para quê? A visão tem que estar no outdoor, para que aqueles que passam correndo, ele não fala assim, para que aqueles que passem devagar, ele fala para que aqueles que passem correndo, tenham capacidade de ler, de ver a visão. E ele diz, a visão tem um tempo designado, e ela não falhará, mas ainda que demore, espere, porque ela virá.
E a visão é essa, escreva. O ímpio está envaidecido, e os seus desejos não são bons, mas o justo pela fé viverá. Proclame a visão. O problema não é que às vezes o líder não proclama a visão, o problema é que muitas vezes o líder nem tem visão. Mas o outro problema é que muitas vezes ele fica distraído com um monte de coisas, e ele não permanece focado na visão. Certa vez Jesus foi na casa de alguns amigos, foi na casa de Lázaro, foi na casa de Maria, foi na casa de Marta. E aí Marta estava agitada de um lado para o outro, e Jesus disse: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, apenas uma é necessária. Na prática, tudo aquilo que não te conecta com a visão é algo para te distrair. É preciso que a visão esteja clara. Agora observe uma coisa: a visão não pode ser alterada para agradar quem passa. Escreva a visão e deixe escrita. Em minha experiência pastoral, a gente recebe, pastor Estevam, muitas pessoas que às vezes entram na igreja, e as pessoas criam expectativas, achando que aquela pessoa vai ficar muito tempo. Na primeira conversa com essa pessoa, o Espírito Santo me mostra se ela vai ficar poucos dias, ou se ela vai ficar 6 meses, ou se ela não vai ficar nem uma semana. Sabe por quê? As pessoas mais difíceis de ficar numa igreja, pastores, não são aqueles que chegam para ser discipulados. Quando se anuncia, chegou o pastor fulano de tal, já é pastor experiente, tem muitas coisas, já passou por vários lugares, que bom que veio para ajudar, mas na prática nem sempre é assim. Sabe por quê? Porque quando ele chega, ele já vem com uma visão, ele não quer acatar a visão que está no lugar. Ele quer chegar e quer mudar a visão. Por isso é que essas pessoas, ou elas saem rápido, ou se elas permanecem, elas causam problema para quem fica. Por quê? Porque ela quer implantar a sua visão. A visão precisa ser clara para o líder e para o povo. Escreva para que aquele que passa correndo possa ler. Quando a visão está clara para o líder, ela precisa ser divulgada para os liderados, ela tem que ser proclamada, repetida várias vezes. E às vezes a gente, como pastor, que não gosta de ser repetitivo, às vezes a gente até deixa de repetir determinados temas, mas a gente tem que repetir. Sabe por quê? Porque a visão tem que ser pregada, ela tem que ser relembrada, ela tem que ser resgatada, ela tem que ser anunciada, porque a igreja é composta de pessoas que já estão, pessoas que estão chegando, pessoas que estão saindo. Aqueles que estão chegando precisam saber que a igreja e a liderança têm uma visão. Ela não tem que ser alterada se ela não agrada alguém. Veja que ele diz assim: escreva a visão, o ímpio está envaidecido. Ele não manda alterar a visão para agradar outra pessoa. Então, meu querido, você precisa saber e ter a convicção de que a visão que você tem foi Deus que deu. Porque se foi Deus que deu a visão, não altere a visão, proclame a visão, repita a visão, anuncie a visão. No nosso seminário, eu lembro da última aula de teologia, e um certo professor disse assim: pregue sempre a visão. Esse é o conselho que eu dou para você: pregue sempre a visão. Mas além da visão, existe uma outra coisa importante para o ministério de um líder, chama-se vocação. Preste atenção nisso. Para ser um médico, embora a gente use a palavra vocação, mas não é necessário ter uma vocação divina para você ser um advogado, para você ser um psicólogo. Não necessariamente. A pessoa estabelece o que ela quer ser, ela vai lá e faz. Ela escolhe o seu propósito, ela escolhe onde ela quer chegar, e ela vai, ela atravessa a jornada, chega lá.
Mas quando se trata de liderança, tem uma coisa que é fundamental: liderança cristã. Eu não estou falando de uma liderança secular, eu estou falando de liderança cristã. E talvez, não só no meio da igreja, mas inclusive também aqui no altar, no ministério pastoral. É fundamental ter Diga comigo: toda liderança saudável e bem-sucedida precisa ser vocacionada. E eu quero mostrar isso para você. Marcos, capítulo de número 1, texto que nós lemos. Jesus anunciou qual era a sua mensagem: o reino de Deus chegou. Mas agora ele vai vocacionar, ele vai chamar. E a Bíblia diz assim: andando à beira do mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Isso me faz lembrar de forma muito clara de um personagem da Bíblia que nós conhecemos muito, que é Moisés. E eu quero falar rapidamente alguns aspectos da vida e do ministério de Moisés. Moisés se tornou um homem bem-sucedido na corte egípcia, nas formações que estavam à sua disposição. Mas um determinado dia, Moisés, sem ser vocacionado para aquilo, ele resolveu libertar um hebreu. A consequência disso foi que ele matou um egípcio. No dia seguinte, ele viu 2 homens brigando, então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? E o homem respondeu: quem te vocacionou? Quem te nomeou? Quem te chamou? Quem te deu essa missão? Sabe por que ele não respondeu nada? Porque ele não tinha recebido de Deus a vocação para separar aquela briga. Moisés se autoproclamou, e agora ele mesmo se aposentou do trabalho para o qual ele mesmo havia vocacionado ele. Sabe por quê? Porque na liderança cristã, quando você se autovocaciona, a responsabilidade dos problemas é contigo. Deus não entra para resolver problema de líder não vocacionado. O que me dá alegria de saber que eu sou vocacionado, isso dá para o obreiro uma certeza muito grande. Sabe por quê? Porque quando a coisa aperta, minha esposa que sabe, eu não perco noite de sonos. Eu chego para Jesus e digo: Senhor, ei, a obra é tua. A obra é tua, não é minha. O problema é teu. O pastor da igreja é o Senhor. Eu sou só seu representante. Então toma que o filho é teu. Resolve o problema. A igreja é tua. Eu não tenho igreja. E Jesus resolve, e Jesus dá graça, e Jesus tira, e Jesus manda, e Jesus envia. Sabe por quê? Porque nós temos a convicção de que aquele que é vocacionado, ele tem a garantia de Deus. Mas Moisés tem que fugir, porque ele tem que assumir as responsabilidades daquilo que Deus não mandou ele fazer. Moisés se exila, e depois de 40 anos, Deus aparece para Moisés e diz assim: Moisés, eu estou te vocacionando. Moisés, eu desci para livrar o meu povo.
Verso 10 do capítulo 3 de Êxodo: eu estou te enviando, vá. Agora tem uma coisa, depois que Deus manda vá, pode ir, porque Ele garante. Se Ele não mandou, não vá, porque a consequência cai na sua mão. Mas se Ele mandou, vá, porque Ele garante. Mas está na cabeça de Moisés a pergunta de 40 anos. Qual era a pergunta? Pode colar. Quem te? Ele respondeu a pergunta? Não. Mas ele lembra dessa pergunta 40 anos depois. E sabe o que ele fala para o Senhor? Ele fala para o Senhor assim, ó: Senhor, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? De fato, Moisés, você não é nada, mas eu sou. Quem sou eu para liderar? Você não é nada, mas eu sou. Eu sou o que sou. E diga mais: o eu sou me enviou. Aí ele pergunta assim, ó. Ele pergunta: Senhor, verso 13, quando eu chegar diante dos israelitas, olha com que ele está preocupado. Ele não está preocupado com o faraó. Ele não está preocupado com o que o rei do Egito vai perguntar. Ele está preocupado com aquela pergunta dos hebreus: quem te comissionou? Quem te vocacionou? Foi quem? Ele está preocupado com isso. Ele pergunta, ele diz assim: Senhor, verso 13, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Por que ele está preocupado com a pergunta dos hebreus? Porque os hebreus iam querer saber quem foi que te mandou, qual é o nome daquele que te mandou. Ele diz: responda assim: o eu sou o que sou, e isto é que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Agora ele tem resposta. Quando perguntarem quem te mandou, foi Deus que me mandou. No reino de Deus, é a vocação que faz o líder. No reino de Deus, o princípio da vocação é invertido em relação à cultura. Na cultura a pessoa define seu propósito. No reino o propósito define o líder. Lá fora você escolhe o que vai ser. Aqui dentro o propósito é que nos escolhe. Você não escolhe o que você vai fazer, é Deus que te escolhe. O povo não aceita líder sem vocação. O povo quer saber se você tem vocação ou não. E saiba de uma coisa, pastores: muitas vezes a igreja nos testa. É igual filho. Filho não testa pai? Sim ou não? Filho não testa pai, para saber até onde o pai vai. O filho, ele está sempre testando o pai e a mãe. De vez em quando ele quer saber até onde o pai vai. Se ele vai cumprir, se ele não vai cumprir, se ele vai disciplinar, se ele não vai disciplinar, se ele vai manter a palavra, se ele não vai manter a palavra. E muitas vezes os seus liderados estão te testando sem você saber. Mostre que você é um vocacionado, que foi Deus que te mandou. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus escolhe os discípulos, Jesus não escolhe aleatoriamente. Jesus olha para um perfil. Isso nós vemos no Evangelho de Marcos. Os discípulos precisam ter 3 características. Quantas? Primeira, os discípulos precisam ser confiáveis. Do capítulo 1 ao capítulo 8 do Evangelho de Marcos, os discípulos vão andar com Jesus. Especialmente do capítulo 1 ao capítulo 6, eles apenas veem, eles apenas olham, eles apenas enxergam aquilo que Jesus está fazendo. Abra sua Bíblia.
Marcos capítulo de número 3. Marcos capítulo de número 3. Versículo de número 13. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem, olha aí na sua Bíblia, Marcos 3:14. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele. Para que estivessem com ele. E a palavra seguinte diz: e os enviassem a pregar, e tivessem autoridade para expulsar. Primeira tarefa de Jesus para os discípulos não era ir, não era ensinar, era estar com eles, estar com ele. E para estar junto tem que ser confiável, para conviver junto tem que ser confiável. Primeiro critério é ser confiável para estar junto. É incrível observar que Jesus queria líderes, discípulos, em primeiro lugar, para enviar a pregar, não, para estar junto com ele. O líder precisa estar junto com o seu líder. Primeira avaliação, primeira nota da qualidade de um líder não é se ele faz tudo, mas é se ele está junto, mas é se ele está presente. Porque muitas vezes você nem precisa falar nada, você só precisa estar junto. Mas depois, observem que a segunda coisa, segundo perfil, primeiro é ser confiável, segundo é ser aberto ao aprendizado. Para ser líder tem que ser aberto para o, fala comigo, confiável, aberto para aprender, disposto para trabalhar. Esse é o perfil que Jesus queria. Vamos repetir? Confiável, aberto para aprender, disposto a trabalhar. Pronto. Do capítulo 1 até o capítulo 6 nós vemos isso. Por quê? Porque do capítulo 1 ao capítulo 3 Jesus chama, eles vão apenas estar com Jesus. Mas do capítulo 4 até o capítulo 6 Jesus vai ensinar para eles por parábolas. Eles estão abertos para aprender, porque ninguém pode se ensinar sem aprender antes. Mas no capítulo 6 eles são enviados no estágio supervisionado, de 2 em 2. Então, é importante nós entendermos esse aspecto. Agora, quando Jesus apresenta a visão, chama os discípulos, Jesus vai receber deles uma resposta pronta, imediata. Eles largam tudo, seguem Jesus. E a Bíblia diz, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 21, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou ao sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Jesus começa ensinando na sinagoga, repita, sinagoga. Depois ele vai para a casa de Pedro, então Jesus está ensinando em lugares fechados. O ministério de Jesus em Marcos começa em lugares fechados. Só que nos lugares fechados, no pouco, o poder de Deus se manifesta em Jesus. E aí a Bíblia diz em Marcos capítulo de número 1, que eles ficaram maravilhados com a autoridade de Jesus, porque Jesus não era como os mestres da lei. Só que tem um detalhe: quando Deus te der autoridade para liderar, vão surgir os inimigos, porque aqueles que não têm autoridade vão se inimizar contra você. Passa adiante para a parte da oposição. Aí o Evangelho de Marcos, pode passar. Aí o Evangelho de Marcos apresenta uma série de 5 conflitos. Capítulo 2, primeiro conflito. Capítulo 2, 13 ao 17, segundo conflito. Capítulo 2, verso 18 ao 22, terceiro conflito. Capítulo
capítulo 2, 23 ao 28, terceiro conflito. Entre 3 capítulos, são 5 conflitos que aparecem. Por quê? Qual é o problema? Jesus está pregando, Jesus está prosperando, Jesus está anunciando, o reino de Deus está se espalhando, e agora surgem os inimigos do reino. Mas fique tranquilo, porque a inimizade ou as campanhas inimigas não vão naufragar o ministério de quem foi vocacionado por Deus. E aí, passa para nós os resultados do conflito. Os inimigos são tão terríveis, pastor Gilson. Sabe o que eles fazem no Evangelho de Marcos? Primeira coisa, no Evangelho de Marcos, eles tentam colocar o povo contra Jesus. Isso está no capítulo 3, verso 22 ao 30. Eles dizem para o povo que Jesus tem Belzebu. Eles tentam colocar o povo contra Jesus. Segunda coisa, pastor Daniel, que os inimigos fazem, é tentar colocar os inimigos contra Jesus. Ou melhor, colocar os discípulos contra Jesus. Como é que eles fazem isso? No capítulo de número 2 e versículo de número 16, eles chegam para os discípulos. O pastor Davi Lago falou muito bem aqui. Fuja de gente que num primeiro momento de uma conversa, já quer te comprometer. Mas eles chegam e dizem assim: ei, por que teu líder não faz igual aos outros? Por que teu líder faz de um jeito diferente? Por que ele não lava as mãos? Ele começa a colocar os discípulos contra Jesus. Mas sabe qual é a terceira coisa que eles fazem? É tentar colocar Jesus contra os discípulos. Porque eles agora chegam para Jesus falando mal dos discípulos. Primeiro eles falam mal de Jesus para o povo. Depois eles falam mal de Jesus para os discípulos. Depois eles falam mal dos discípulos para Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe quais são os resultados da inimizade? Sabe quais são os resultados disso? Olha lá. Primeiro, a unidade interna do grupo vamos ler juntos? A unidade interna do grupo é fortalecida diante das crises externas. Quando o inimigo vem do lado de fora achando que vai acabar, é a hora que o grupo entre si pode se fortalecer. Então não reclame quando surgirem inimigos, mas aproveite a crise como líder ungido e sábio para transformar essa oposição em oportunidade de fortalecimento. Segunda coisa, quando eles vêm tentar criar picuinha entre Jesus e os discípulos, Jesus sai em defesa dos discípulos. E porque Jesus sai em defesa dos discípulos, os discípulos agora falam: rapaz, o meu mestre me defende. A lealdade dos discípulos a Jesus foi fortalecida quando foram defendidos. Terceiro benefício da crise, que os inimigos nem achavam, nem sabiam que estavam fazendo bem para a obra de Deus, mas Deus é capaz de transformar o mal em bem. Terceira, a resistência dos discípulos é desenvolvida. Quarto, a perseguição não parou o crescimento. Diga assim: a perseguição não para o crescimento da igreja. Quem crê nisso? Só quem acredita nisso. A perseguição não para a igreja. E quer saber de uma coisa? Onde era que Jesus começava o seu ministério? Sinagoga, casa de Pedro, em lugares o quê? Olha Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 7. Sabe o que começa a acontecer agora? O ministério de Jesus cresce de forma exponencial. Sabe o que acontece agora? A Bíblia começa a mostrar uma sequência de campanhas ao ar livre, porque não tem mais casa fechada que cabe Jesus com a multidão. Olha aí, Marcos 3, versículo 7. Jesus retirou-se com os discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia.
A única coisa que a perseguição pode fazer com a igreja é torná-la mais forte, é torná-la mais resistente, é torná-la mais espiritual, é torná-la mais perto de Jesus e mais, ela vai redirecionar a obra. E agora o capítulo 3, o capítulo 4 em diante, o ministério de Jesus é só ao ar livre. Porque não cabe mais. Quem acha que vai acabar com a DETAG está enganado. A DETAG vai crescer. Eu libero essa palavra aqui. A DETAG não vai parar, ela vai crescer. Aí, Jesus, primeira coisa que Jesus faz, o que um pastor faz quando o ministério cresce? O que um pastor faz? Olha, não cabe mais gente dentro do templo. O que o pastor faz? Mente de pastor assembleiano. Viu, pastor Hernandes? Acho que na Batista é diferente, mas aqui na Assembleia de Deus é assim. Mente de pastor assembleiano. Não cabe mais gente dentro da igreja. O que a gente faz? Nossa preocupação é o quê? Aumentar o templo. Sim ou não? É. Só que Jesus fez diferente. Isso foi uma lição para mim. Quando o ministério cresce e as multidões começam a procurar Jesus, Jesus não investe em templo, Jesus investe em pessoas. Porque parede não recebe gente, mas discípulo preparado recebe. Isso é uma lição para mim. Ar-condicionado não recebe crente. É bom, sim ou não? Num calor desse como Brasília, chegar aqui numa conferência de sábado à tarde, não ver gente se abanando, isso é bom ou não é? Mas mais importante do que isso aqui é o quê? É liderança preparada para fazer a obra de Deus. Capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Jesus não se preocupa com lugar, Jesus se preocupa em preparar líderes. E agora Jesus vai no capítulo de número 4, capítulo de número 5, uma sequência de várias parábolas, para preparar os discípulos para receber o povo. Para terminar, numa sequência de parábolas, eu quero chamar a sua atenção para Marcos capítulo 4, abra a sua Bíblia rapidamente, Marcos capítulo 4, versículo de número 31. Agora é uma fase de preparação dos discípulos antes de enviá-los, capítulo 6. Toda igreja que quer se preparar para crescer, não reserva dinheiro só para construção, mas reserva tempo para investir em líderes. É por isso que eu sei que a DETAG vai crescer, porque esse lugar aqui está cheio de líder que quer crescer na obra de Deus. Versículo de número 31, Jesus começa a ensinar sobre o reino, o segredo do reino, e ele vai usar a linguagem do grão de mostarda. É uma semente pequena. Põe na tela, se possível, esse texto. Marcos capítulo 4, versículo de número 31. Marcos 4 e 31. É como um grão de mostarda. Jesus, o seu ministério, Jesus só tem um tema, é o reino de Deus. Está perto do povo, Deus está perto da gente. É necessário reagir, é necessário ter uma atitude, é necessário esboçar uma reação. Levanta, Deus está perto. Essa é a mensagem de Jesus. Deus está perto, Deus chegou. É simples a mensagem. Mas agora ele está dando uma lição, ou lições, sobre a vinda, essa aproximação de Deus. E ele diz assim, é como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda que é a menor de todas as sementes, que se plantado na terra, que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, repita comigo, plantado. Precisa ser o que mesmo? Precisa ser o que mesmo? Plantado. E depois, uma vez plantado, cresce.
Primeiro se planta. Aquilo que se planta, cresce. E depois, o que ele diz? Se faz, ou se torna em outras versões. Diga-se, se torna. Então, primeiro e o que é plantado, e o que cresce, e o que se torna, produz. Produz o quê? Sombra. Então repete comigo: o que se planta, cresce. O que cresce, se torna. E o que se torna, produz. Essa é uma lição que Jesus está dando para os líderes. Sobre o reino de Deus. Sobre a obra de Deus. Para crescer, meu filho, tem que plantar primeiro. Não tem crescimento sem plantio. Você quer colher os frutos? Então plante. Quer ver o trabalho crescer? Plante. Quer ver pessoas se renderem ao reino de Deus? Plante, anuncie essa mensagem de que Deus está perto. Pastor, o departamento da minha igreja não cresce. Então plante. Plante crescimento. Porque aquilo que se planta, cresce. É o estágio natural. É o estágio natural. Deus nos criou para crescimento. Quem é saudável cresce. Igreja saudável cresce. Trabalho saudável cresce. Ministério saudável cresce. Igreja saudável cresce. Família saudável cresce. Tudo que é saudável cresce. Até menino que é saudável cresce. Pastor Gilson, passou uma época no Recanto das Emas, orando por uns meninos para poder crescer. E cresceu. Orou por uns 2 lá, que ia no médico, a mãe preocupada, porque os meninos tudo doentes, não cresciam, e ele orou, os meninos cresceram, depois viraram maior que o pai e que a mãe. Mas para crescer tem que se plantar, e aquilo que é saudável cresce. Agora aquilo que cresce, se torna. E na liderança é assim. Você precisa se tornar, para depois você produzir. E o nosso crescimento não é para cima, o nosso crescimento é para baixo. Agora o líder chega um determinado momento, que ele cresceu, se tornou, e ele agora consegue produzir abrigo para as outras pessoas. As pessoas conseguem chegar perto dele. Ele tem uma palavra para orientar. Ele tem uma palavra para aconselhar. Ele tem uma palavra de reconciliação. Ele tem uma palavra de incentivo. Ele tem uma palavra de ânimo. Porque agora ele tem sombra e palavra e abrigo existencial para aqueles que estão aflitos. E eu quero terminar falando que esse é o papel que Deus tem para nós. Essa é a visão que Deus tem para nós. Agora, líder, escute uma coisa. Tem uma coisa que não tem que ser preocupação sua. Antes de Jesus falar dessa parábola, ele fala de uma parábola assim que tem um versículo. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Paulo disse assim: eu plantei, e quem plantou foi Apolo, mas quem deu crescimento foi Deus. É natural que a gente se preocupe em crescer. Mas a nossa preocupação em crescer deve começar com o plantio. Porque tem mais gente preocupada em como fazer crescer do que como se preparar. Então, essa outra parábola da semente está dizendo uma coisa: ei, a obra é de Deus. Se você está plantando, se você está fazendo o seu trabalho diligentemente,
orando, plantando, buscando almas, buscando crescimento, buscando estratégias, lendo, se aperfeiçoando, querendo descobrir o caminho para poder chegar lá. Então descanse no Senhor, porque você tem a responsabilidade de plantar, mas quem tem a responsabilidade para dar o crescimento é Deus. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque esta palavra, meu Deus querido, nos ensina a postura correta de liderar segundo os princípios que o Senhor nos ensinou. Eu quero te agradecer, ó Pai. Eu quero te louvar por essa palavra, em nome de Jesus.